Me encantaria verte aqui, neste mundo que separa ti. Me encantaria. Boa tarde, amigos e amigas. Nosso programa Artesanato Sem Estresse de hoje está no ar. E você pode assistir nosso programa toda sexta-feira, às 17 horas, pelo canal 9 da NET, 72,99 da TVA e 186 da TVA Digital. Também pela internet, através do www.tvartesanatosemestresse.com.br e www.youtube.com/artesanato sem estresse. E hoje o nosso assunto do primeiro bloco são os cupcakes. Cupcakes são a última moda da culinária e da confeitaria. Então os cupcakes estão sendo aplicados nos bolos, como vocês podem ver aqui, esses bolos maravilhosos, com tema de cupcakes. Os cupcakes estão em tudo, estão em tecidos, estão no biscuit, estão em tamanho mini nas bijuterias. E o cupcake no tamanho tradicional, maravilhoso, que está super na moda, sempre confeitado, sempre bem bonito. E quem está aqui com a gente hoje, para mostrar um pouquinho da confeitaria, que é essa arte mesmo, esse artesanato feito no bolo, é a Janaína Suconic. Vem cá, Janaína. Tudo bem, querida? Tudo bom e você? Tudo bem, graças a Deus. Aliás, gente, esses bolos maravilhosos que nós mostramos aqui atrás são todos da Janaína. Como é que você cria tudo isso, Jana? Atrelando um pouquinho da confeitaria com o artesanato, que tem tudo a ver, você não acha? Com certeza, tem tudo a ver mesmo, né, gente? E hoje o que a gente vai fazer, Jana? Hoje a gente vai fazer um passo mostrando um vasinho de flor, que fica a coisa mais linda. Para mostrar mesmo esse lado que a gente pode trabalhar com um bolo esculpido, que a gente pode trabalhar fazendo um vasinho e decorando a casa com uma receita de confeitaria também. Ah, que bacana. Então eu vou falar pro pessoal de casa primeiro o que a gente vai estar utilizando. A gente vai usar um cupcake king, um tapete de silicone, rolo com argola de silicone da Wilton, pasta americana marrom, glacê real verde com bico folha 352, glacê real amarelo com bico número 2, pasta americana cor roxa, cortador de miosotes e a mesinha de apoio. Então vamos começar. Vamos falar do cupcake primeiro. O cupcake nosso está pronto, você vai ensinar a decorar, né? Isso. Então aqui a gente tem um cupcake que a gente chama de cupcake king. Por que king? Ele é um pouco maior que os cupcakes tradicionais, tá? Eu vi que ele foi feito com essa forma grande, diferenciada, né? Foi feito com essa forma grande, que ela é um pouquinho diferente das comuns e ela serve para isso mesmo. Eu vi que ela é uma forma de cupcake e de muffin. Qual a diferença? Isso, dá pra fazer os dois. O muffin, ele não tem tanta decoração. Ele é mais um bolinho simples, ou só com gotas de chocolate, ou com uma cobertura bem simples, sem muita decoração. Legal, então agora você vai transformar esse cupcake king no vasinho, é isso? Exatamente, a gente tem a massa aqui simples e a gente vai transformar num vasinho bem bonito. Vamos lá, mãos à obra. Então vamos lá. Então eu tenho aqui pasta americana já tingida de marrom. Ela tem que ficar dentro de um saquinho para não ressecar, tá? Então aqui, ó, já tingida. Eu sempre vou sovar bem a pasta antes de trabalhar com ela, para não ressecar o nosso vasinho, tá? Para ele ficar bem. E para tingir ela, você usou o corante da Wilton e é facinho, é pouco corante, você já tinge? Isso, com corante em gel da Wilton, a gente vai colocando de pouquinho, porque senão é mais fácil você escurecer uma pasta do que clarear uma pasta. Então colocando um pouquinho corante e sovando até ela ficar toda bem macia, até você sentir que ela começa a grudar um pouquinho na sua mão. E aí ela já está pronta para a gente começar a abrir e trabalhar com ela, tá? Com o rolinho. Esse rolinho, Daisy, ele já está com essas argolinhas de silicone que servem para deixar a nossa pasta no tamanho que a gente precisa. Ah, nossa, esse truque é ótimo, hein? Ótimo, ele já nivela a pasta, então a gente não tem que pensar muito em qual é o tamanho que a gente vai deixar, a espessura dessa pasta. O próprio rolinho já faz esse trabalho pra gente. E qual que é a espessura ideal para cobrir assim inteirinho um cupcake? Como você vai fazer? Em média, um pouquinho menos de meio centímetro. Tá? Não pode ser muito mais fina também, porque se for muito fina, ela vai rachar e aparece toda a imperfeição do seu bolo, tá? Então, meio centímetro em média. Então aqui a gente já está com a pasta na espessura que a gente precisa, não vamos mais utilizar o rolinho e a gente vai colocar essa pasta no nosso bolinho. Aqui eu já tenho o nosso bolo pronto. E ele já tá, você tá vendo que ele tá brilhando? Tô vendo, o que é isso? Eu já passei geleia de brilho aqui em cima para grudar a nossa pasta americana. A geleia de brilho é o que vai colar a pasta americana no nosso bolinho, tá? Então aqui a gente já pode cobrir.
E além de geleia de brilho, poderia ser alguma outra coisa? Pode ser doce de leite, pode ser brigadeiro, pode ser qualquer recheio que seja pastoso, tá? Agora você está vestindo ele como se fosse uma roupinha. Isso, então aqui a gente vai acomodar a pasta americana para dar o formato no nosso vasinho. Parece bem tranquilo. É tranquilo mesmo ou é prática? Não, é tranquilo mesmo. Vai acomodando a pasta até ela vestir todinho esse bolinho. Então aqui a gente terminou de acomodar a pasta, já deixou bem retinho. Agora eu vou cortar bem rente, ó. Então agora eu vou cortar. Ajuda de uma estequinha, né? Isso, com uma esteca, bem rente, pra ficar bem justinho, ó. Já tenho ele recortado. Então a gente tira e com a mesma pasta eu vou fazer uma borda pra gente fazer o acabamento aqui no nosso vasinho e dar realmente uma cara de vasinho pro nosso cupcake. Fica bem realista, né? Isso, pra ficar bem realista, isso mesmo. Sempre sovando a pasta, não pode esquecer de sovar. E aí a gente vai abrir a nossa tira. Abra um pouquinho, só pra facilitar. E aí com o rolo de novo, a gente vai abrindo essa tira. A mesma espessura de antes. Isso, com o mesmo silicone para ficar com a mesma espessura de antes. E abrindo. Arruma um pouquinho. Ó, você viu que com o silicone eu já tenho uma guia? Então eu não preciso, ó, nem me preocupar. Passou direto o rolo, ela já tá no tamanho que eu preciso. Ficou bem uniforme também, né? Isso. Agora a gente vai cortar. Então cortando aqui para fazer a nossa tirinha. Abre, puxa um pouquinho para cá. E essa base de silicone também facilita? Muito. Se a gente não tivesse essa base de silicone, a gente teria que estar trabalhando com açúcar impalpável. Quando a gente tem uma pasta colorida, como essa marrom, se a gente trabalha com açúcar impalpável, ele mancha todo cheio de pó. Fica tudo cheio de pó. Então vai ficar um marrom esbranquiçado, tudo fica colorido. Tudo que é colorido fica cheio de pó. Então aqui com o silicone a gente não tem esse tipo de problema. A gente pode trabalhar com a pasta na cor que quiser, que ela vai ficar sempre na cor que a gente está trabalhando, sem manchar. E além disso é bem higiênico, né? Pode ser lavado normalmente, né? Certo? Com certeza. Terminou de utilizar, lava e aí ela já está pronta para outra. E também não mancha de uma cor para outra. Por exemplo, aqui eu estou utilizando marrom e daqui a pouco eu vou utilizar a violeta. E não tem problema, ela não mancha nenhum tipo de cor, tá? Então aqui cortando para ficar na espessura que a gente precisa. E já tá pronto pra gente colar no nosso vasinho. Então aqui a gente, todas as rebarbas que a gente for tirando, a gente já coloca num saquinho para não ressecar e a gente poder utilizar depois, tá? Com um pincel eu vou passar água em toda a extensão da tira pra gente colar essa tira em volta do nosso bolinho, tá? A água sempre é suficiente para colar a pasta americana? Sempre é suficiente para colar a pasta americana. Lembrando que quanto menos água passar, mais gruda. Se passar muita água, só faz meleca e não gruda nada. Não gruda nada, cai tudo. Nada, cai tudo. Aqui já passei a água e a gente vai colar então no nosso vaso. O vasinho por enquanto está de cabeça para baixo, não é isso? Exatamente, para facilitar justamente na hora de colar essa tira aqui. Ó, a gente vai colando e acomodando. Com ele de cabeça para baixo, a gente tem uma guia. Então facilita um pouco o trabalho. Girando. E aqui a gente finaliza. Ó. Coloquei a tira, agora eu já posso virar o nosso vasinho. Então aqui a gente já tem o nosso bolinho coberto, né? Pra gente poder dar continuidade no nosso vasinho, tá? Todas as sobras vão pro saquinho, tá? Protegidas, né? Isso, não pode desperdiçar nada. Tudo a gente guarda. Pasta americana hoje em dia se compra pronta, né, Jana? Pasta americana hoje em dia se compra pronto. Muito trabalhoso de fazer. Não compensa. Custo-benefício, se você for calcular, não compensa fazer a pasta americana. Porque você pode errar, você acaba gastando ingrediente. Para dar o ponto é mais difícil. Então o ideal é trabalhar com a pasta industrializada mesmo. Tá bom? Então agora a gente vai trabalhar com pasta americana tingida com corante em gel verde folha. Para fazer a base do nosso vasinho. Então eu venho aqui com a mesma argolinha de silicone, abro a nossa pasta verde na espessura que a gente precisa
E já vou passar um pouquinho de água aqui no meio, Daisy, pra gente colar o nosso vasinho, a parte de cima. Pra gente colar o nosso vasinho aqui. Então aqui, ó, pouquinha água. Coloquei a água, eu já vou pegar o nosso vasinho e virar de novo de cabeça para baixo. Com a esteca, a gente corta a pasta verde. Assim não precisa utilizar nenhum outro tipo de cortador para fazer esse acabamento. Então essa aí é a basezinha verde do vaso, né? Isso, essa é a base verde do vaso. Cortei, ó, só retiro a pasta. Então aqui eu só viro. Então aqui agora a gente vai acomodar e dar o acabamento finalzinho na nossa base, tá? O vasinho já está pronto, agora a gente vai fazer a decoração desse vasinho. Jana, vou aproveitar que a gente deu essa paradinha aí na primeira parte e vou mostrar pro pessoal de casa. Acabou de lançar, gente, fresquinho, o segundo livro da Janaína, Cupcakes 2, pela editora Larousse. Ela já tinha feito o primeiro livro de cupcakes, foi um sucesso, né, Jana? Conta um pouquinho pra gente, enquanto eu folheio pro pessoal de casa. Isso mesmo, o primeiro livro a gente lançou em dezembro do ano passado e ele foi um estouro. Em 45 dias ele já era o número 1 do top 10 da Larousse. Então a gente resolveu fazer um projeto, que seria só um livro, agora a gente resolveu dar uma continuidade e dar uma sequência nos volumes. Então essa semana saiu o número 2 do nosso livro, que está aí para vocês verem. Todo cheio de fotos ilustradas, todas as receitas têm a foto para mostrar como é que ele fica depois de pronto, para que todo mundo possa fazer e deixar com o mesmo visual legal que a gente produziu. Nossa, tá muito lindo mesmo, Janaína, você tá de parabéns. O pessoal pode conferir nas melhores livrarias e lojas do ramo, né, Jana? Isso, está em todas as livrarias e nas melhores lojas do ramo também. E é legal aqui aproveitar e falar que a Janaína é chefe de cozinha, especializada em confeitaria, dá aula de gastronomia pela Unip, não é isso? Exatamente, professora de faculdade também, né? É, e aquelas aulas maravilhosas, os cursos da Wilton, né? Exatamente, a gente tem os cursos da Wilton, onde as pessoas podem aprender na prática a fazer essas maravilhas que a gente faz aqui. Trabalhos com bico, flores de açúcar e tudo. Legal, então vamos lá, vamos continuar. Isso. Então agora, eu peguei um pedacinho de pasta verde, que eu vou colar aqui em cima do nosso bolinho, só para dar um volume na hora de colar as florzinhas. Só um pedacinho de pasta, sem ter muita forma, só para dar o apoio para as nossas flores. Coloquei ele e vou passar água em toda a superfície, tá? Para depois colar as florzinhas. Assim. Deixa ele um pouquinho de lado. Então agora eu tenho pasta na cor violeta, que a gente vai abrir para fazer as florzinhas para decorar o nosso vasinho. Então aqui a gente vai abrir a pasta para fazer as florzinhas para colar no nosso vasinho. Já abri. Aqui eu tenho agora um cortador de miosotes, que eu vou ir cortando e aplicando diretamente as flores aqui no nosso vasinho. Corto. Venho com a esteca azul e já vou colocando aqui e com a própria esteca eu já aperto e já faço o miolinho da nossa flor. Ai, que prático. Prático, né? A gente já vai dando apoio para colar e ao mesmo tempo fazendo o miolinho da nossa flor. Bem rápido. Com essa partezinha verde a gente já tem o nosso relevo para ficar um buquezinho bem certinho e agora a gente só vai colando as nossas florzinhas. Nossa, que legal. Enquanto você vai decorando, Joana, queria falar com você um pouquinho sobre esses produtos da Wilton. Eles são todos americanos e estão sendo trazidos para o Brasil agora pela Scrap Brasil, não é isso? Exatamente. Os produtos da Wilton são americanos e a Scrap agora traz os produtos da Wilton para o Brasil. Então, recentemente, a gente começou também a ministrar os cursos da Wilton, do método Wilton aqui no Brasil, onde as pessoas vão aprender, além de trabalhar com os produtos da Wilton, a fazer decorações de bolos artísticos, cupcakes, biscoito. Então a gente aprende como aplicar os produtos e como deixar as pessoas tirarem foto dos nossos trabalhos, né? Porque o que as pessoas mais reclamam é que, meu bolo é uma delícia, mas não pode tirar foto, porque é feio. É feio. Isso, então... Aqui nesse curso você aprende a fazer ele delicioso e bonito. Bonito e gostoso. Ótimo. A gente aprende a unir o útil ao agradável e deixar o nosso bolo bonito e gostoso. Ele é um curso bem profissionalizante, mas a dona de casa, se quiser fazer, pode.
Pode, tanto as pessoas que já têm prática, quanto quem não tem prática nenhuma, pode fazer esse curso, porque é um curso 100% prático, Daisy. Então as pessoas aprendem fazendo elas mesmas. Por oficina. Por oficina. A gente vai passando as técnicas e as pessoas vão aplicando cada uma no seu próprio trabalho. Porque também não adianta a gente só passar as técnicas se as pessoas não praticarem, que aí a pessoa acaba esquecendo o que ela aprendeu. Então esse curso é legal porque elas vão fazendo elas mesmas e já aplicando o que elas aprenderam. Isso faz com que fixe bastante o que foi aprendido e aí fica bem legal. E é bacana que a Scrap Brasil trouxe esses produtos para o Brasil, porque muita coisa não tem similar no mercado, né? Exatamente, são produtos que só a Wilton tem. Então não tinha aqui no Brasil mesmo e agora tem de fácil acesso para todas as pessoas. Muito legal, porque é um mercado em expansão, que está se profissionalizando cada vez mais. Com certeza, é um mercado super em ascensão, né? Onde tanto quem já está no mercado quanto quem está entrando agora consegue fazer, consegue trabalhar. Então isso tudo é muito bom. E hoje no Brasil são quantas faculdades de gastronomia, você sabe? São 81 faculdades de gastronomia já em todo o Brasil. Bastante, né? Terminei de colocar as florzinhas, então agora com o glacê amarelo e o bico 2 a gente vai fazer os miolinhos das nossas flores. Aqui eu tenho uma tampinha de silicone só para o glacê não ressecar enquanto espera na manga, tá? E a gente vai colocar os miolinhos agora nas nossas florzinhas com o bico 2. Só pressionando o glacê e já deixando as florzinhas com o miolinho. Que graça. Eu vou contar pro pessoal de casa que essa decoração toda que você fez aqui, a gente tem também no lançamento da nossa revista, né? O Arte com as Mãos, Artesanato Sem Estresse, que está sendo lançado pela editora Casa 2 agora na metade de julho. E tem esse passo a passo com muito mais coisa, bem completinho, né, Jana? Exatamente, a gente fez esse passo com esse vasinho e fez também o bolo todo. Então elas vão encontrar o bolo de andar, com o vasinho, com o cupcake, com tudo. Para ter uma festa completa. Tem os cupcakes decorados em volta do bolo, tá muito bonito, Jana. E além disso tem uma receita lá, né? Tem uma receita também. Para quem quiser colocar em prática o bolo que a gente fez, não só a decoração, encontra a receita também lá. Então, pessoal, não percam a nossa revista Arte com as Mãos, Artesanato Sem Estresse. A primeira edição está sendo lançada, foi lançada agora na metade de julho. Tá muito linda, vários artesãos, alguns culinaristas maravilhosos como a Janaína, que estão sempre no nosso programa, estão nessa revista. Confiram. Exatamente. Aqui agora já fiz todos os miolinhos das flores. Agora a gente vai colocar as folhinhas para dar o acabamento no nosso vasinho. Com o glacê verde agora e o bico 352. A gente vai fazer várias folhinhas. Só apertando e puxando. Que graça, dá um charme, hein? Dá um acabamento, né? Todo lugar que a gente acha que tem um espacinho vago, a gente vem e preenche com uma folhinha. Tá meio vazio, põe folhinha. Tá meio vazio, põe folhinha. Não quer colocar tanta florzinha, pode colocar um pouquinho menos de florzinha e folhinha. Olha como vai dando um acabamento e vai ficando bem diferente. Muito lindo mesmo, Jana. Lindo, né? Olha só. Vou aproveitar para agradecer a Scrap Brasil. A Scrap Brasil é o distribuidor exclusivo da Wilton no Brasil. O site deles é o www.scrapbrasil.com.br e o telefone para contato é o 11 5542 9870. Lá se consegue todos esses produtos maravilhosos, né? Todos os produtos da Wilton, informações sobre os cursos, tudo encontra lá. E eles já estão distribuindo para várias lojas de culinária especializadas, certo? Já. Inclusive onde você dá aula, não é isso? Inclusive onde eu dou aula, lá no Centro Culinário da Tia Marlene, né? As pessoas encontram todos os produtos, o curso da Wilton também. Então todo mundo pode estar entrando em contato para estar fazendo com a gente o curso e comprando os materiais. Passa para o pessoal de casa o site. O site é www.tiamarlene.com.br. Janaína, ficou uma gracinha. Vou mostrar para o pessoal de casa de pertinho, tá muito lindo. E lembrando o pessoal de casa, que estão todos convidados a comprar a nossa revista do Artesanato Sem Estresse, a primeira edição, que tem um passo a passo completinho, com cupcakes no bolo de andar. Está linda, linda, né, Jana? Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada a você, Daisy. Obrigada a você, mas você não vai embora ainda, porque no nosso segundo bloco a Janaína vai acompanhar a gente na Casa Mega, uma casa que foi feita na Mega Artesanal, toda decorada com coisas artesanais, não é isso? Exatamente. Então segue nosso apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta.
artesanato sem estresse. Apoio cultural Palácio das Bonecas. 20 anos de tradição e mais de 20 mil itens para o seu artesanato. Empório do Artesanato, o portal de vendas do artesão. Acesse www.emporiodoartesanato.com.br. Casa 2 Editora. Revistas para artesanato é da Casa 2 Editora. Procure a sua nas bancas. Haber, o EVA do Brasil. E tintas Camurcil. Pinta madeira, pinta vidro, pinta tudo. Pinte você também com Camurcil. Olá, para uma peça de artesanato ter um bom acabamento, eu uso Camurcil. E você? Pinta madeira, pinta plástico, pinta vidro, pinta tudo. Pinte você também com Camurcil. Gente, eu quero dar uma ótima dica de compras para vocês. Vocês precisam conhecer o Palácio das Bonecas, aqui no centro de São Paulo. É uma das lojas mais completas de material de artesanato de São Paulo. Aqui você vai encontrar grande variedade de madeiras, de lãs, materiais para customização, biscuit, tintas, papéis, decoupagem, uma infinidade de materiais para artesanato. O Palácio das Bonecas fica na rua Comendador Abdo Chaim, número 94, centro da cidade, paralela à rua 25 de março. O telefone é o 11 3311 9152 e o site é o www.palaciodasbonecas.com.br. Confiram! Gente, quero falar com vocês sobre EVA. A Haber tem a melhor variedade de cores e modelos de EVA disponível no mercado hoje. Olha que ideias lindas, esses bonequinhos feitos todos com EVA. Aqui está se usando EVA plush, EVA liso, EVA com brilho. Confiram no site da Haber todos esses lançamentos. O site é o www.haber.com.br e comprem nas melhores lojas do Brasil. Então, agora eu quero dar uma dica de boas compras para vocês. Agora você encontra num só espaço o Empório do Artesanato e o Centro Culinário Tia Marlene. No Empório tem cursos de patchwork, de scrapbooking, de pintura em madeira e todo o material também. E no Centro Culinário Tia Marlene, os cursos são de culinária, confeitagem, cupcakes e tudo mais que está na moda, além de ter todo o material. Então confiram os telefones. Telefone 11 3721 6984 para o Empório do Artesanato e 11 3721 8066 para o Centro Culinário Tia Marlene. Lembrando que tudo isso num só lugar, no bairro do Butantã, em São Paulo, no Martinho Claro 730. E você pode também comprar na comodidade da sua casa, acessando o site www.emporiodoartesanato.com.br e www.tiamarlene.com.br. Loja 100% segura. Me encantaría oírte decir que sin mis besos ya no puedes vivir. Me encantaría no pensar en ti. Nosso programa está voltando para o segundo bloco e agora a gente está aqui na Casa Mega. A Casa Mega foi uma casa toda decorada com um artesanato que foi montada aqui na Mega Artesanal, não é isso, Jana? Isso mesmo, foi um grupo de 30 artistas, onde cada grupo de artistas ficou responsável por um cômodo da casa. Aqui na cozinha são 3 artistas, eu, Janaína Skonik, a Clara Camargo e a Flávia Ferrari, e nos outros cômodos também, cada cômodo com os seus artistas, onde a ideia era pegar utensílios que a gente já tem em casa e transformar, utilizando o artesanato, em peças novas, em peças bonitas, mais modernas e que a gente possa utilizar no dia a dia, úteis também, né? Então vamos mostrar um pouquinho aqui de quem foi? Foi sua ideia de fazer essa parede aqui toda de formas de bolo? A ideia inicial foi do Peter Paiva e a Flávia depois pensou em estar utilizando os papéis de scrapbooking para fazer o fundo da parede. Olha como ela ficou charmosa e decorada com as formas da Wilton. Ficou muito charmosa, tá parecendo uma casinha de boneca, tá muito legal. E tem muita coisa sua aqui, até os vasinhos que a gente aprendeu agora no primeiro bloco, né? E aqui tem mais coisa sua, tem os cupcakes, tem os lollipops. Exatamente, tem cupcake, tem o cake pop, tem os brigadeiros com marmita de brigadeiro. Brigadeiros gourmet, que delícia. Exatamente, fazendo parte da decoração da nossa cozinha também. Nossa, tá um charme essa mesa também. E eu adorei também aquela cortininha toda com tema de cupcake, é o que a gente falou no primeiro bloco, né? Tá super na moda. Exatamente, a ideia mesmo foi fazer uma cozinha de boneca. Então o tema inicial foi cupcake e aí a gente teve tecido, teve tudo pra dar essa ilusão de boneca mesmo na nossa cozinha. Tem um banquinho lindo aqui também, todo de cupcakes. O banco foi feito com o mesmo tecido da cortina e a gente revestiu o banco de madeira com esse tecido para dar uma cara bem legal. E o que você achou que foi o mais pitoresco aqui na montagem do ambiente de vocês? Sem dúvida, a nossa pia. Onde ninguém queria emprestar uma pia pra gente, e aí a Flávia acabou tendo a ideia de colocar uma bacia. Ficou bem original.
Além de original, virou a atração e a paixão da casa. Todo mundo se apaixonou pela ideia da bacia. E muita gente já falou que vai colocar do lado da churrasqueira, no banheiro, utilizando a ideia da bacia. Olha aí, lançaram moda, muito legal. Tá vendo? Vocês estão de parabéns. Em quanto tempo vocês montaram tudo isso? Em um dia. Não acredito. Foi em um dia, cada uma veio com o que já tinha confeccionado e a gente colocou no ambiente, ambientou para ficar dessa forma que vocês estão vendo agora. As 6 mãos, cada uma trouxe suas ideias, suas coisas. Exatamente, 6 mãos, mais marido, pai de uma, marido da outra, e assim foi, e a gente conseguiu colocar tudo em ordem. Olha, estão de parabéns. Aliás, gente, a casa inteira tá linda. Eu vou finalizar o nosso programa, mas eu vou deixar vocês com as imagens dos outros cômodos da casa. Estão de parabéns a organização da feira também, da Mega, porque foi um projeto muito bonito e inovador que eles trouxeram esse ano. Então o Artesanato Sem Estresse dessa semana fica por aqui. Espero vocês na próxima semana com mais um programa Artesanato Sem Estresse. E fiquem aí com as imagens dessa casa bacana.